É para mim uma alegria sempre enorme poder voltar a encontrar com os amigos, amigas da Sociedade Teosófica, dessa sociedade que foi fundada, como foi dito, no fim do século XIX, com os objetivos declarados, aqui também apresentados, e talvez com um grande propósito, com uma grande missão, com uma grande razão com a qual chega nesse plano da existência para poder trazer ao mundo e à humanidade talvez a possibilidade de dar um novo passo de desenvolvimento evolutivo e na realização profunda que individual e coletivamente cabe à humanidade como um todo e a cada um de nós como irmãos integrantes dessa grande família. 1875, no momento em que essa sociedade está sendo formada, talvez possamos perceber o mundo e a humanidade num momento histórico em que nos encontramos, talvez muito fortemente cindidos ou divididos entre o que poderíamos dizer que seria uma espécie de fanatismo religioso e, sobretudo, um ceticismo materialista. Talvez a humanidade, em séculos e muitos séculos anteriores, tenha experimentado um viver tentando compreender o que seja verdadeiramente a religião e o sagrado e acaba entrando numa etapa muito embotada. Até que então nós temos um rompimento com aquilo que poderia ser, entre aspas, visto como um embotamento e o que nós chamamos como uma idade das luzes ou um tempo do esclarecimento. Nós estamos falando aí então de, se formos criar momentos históricos meio arbitrários, o que nós poderíamos chamar de uma época moderna, de um modernismo e talvez de uma contemporaneidade. Nós podemos, talvez, vendo uma história em largas linhas, falar de um período antigo, de um período medieval e de um período moderno. Talvez nesse período antigo, uma proximidade com os textos clássicos nos digam que o ser humano está completamente infundido naquilo que possa ser uma realidade última. O humano, Deus e o universo são uma realidade indistinta. Quando nós começamos a falar de um período medieval, nós começamos a perceber gradualmente uma certa separação entre aquilo que nós podemos ter entre o humano e o divino. E, de algum modo, o humano busca compreender, louvar e devocionar-se ao divino. Um divino fora de si. E quando, de algum modo, nós rompemos um novo momento histórico e chegamos no que nós chamamos de modernidade, no campo da filosofia ocidental vão surgir, por exemplo, pensadores como Immanuel Kant, me foge o nome agora, tão famoso, que se imortaliza pela frase penso, logo existo, René Descartes. Então nós estamos falando de uma espécie de tentativa de emancipação do ser humano para além daquilo que seria um mistério não passível de ser compreendido da vida. E aí nós começamos a construir uma etapa da nossa caminhada evolutiva dentro daquilo que nós vamos ter como a emancipação talvez científica, o conhecimento científico, a nossa habilidade em tentar olhar para o mundo, para a natureza, para todas as coisas e fazermos ciência que nos dê uma certa segurança ou habilidade para dizer aonde nós estamos, o que podemos fazer e talvez até quem nós somos. Disse que a partir desse momento nós vamos ter um rompimento muito grande entre o que nós podemos chamar de ciência e de religião. E o rompimento cada vez mais fortemente verificado, nos faz talvez perdermos de modo cada vez mais intenso não apenas o senso de unidade, mas sobretudo
uma percepção acerca do que é o sagrado, ou do que possa ser o sagrado. Os séculos que vão seguindo a partir daquilo que nós temos como período moderno, para Jung, vão ser os séculos mais materialistas de toda a história da humanidade. O século XIX e o século XX. E é justamente no final do século XIX, possibilidade de abertura do século XX, que uma sociedade é fundada. É esta sociedade que ganha o nome de teosófica. Quando nós estamos falando de uma ideia teosófica, ou desta palavra teosofia, nós estamos falando de uma sabedoria divina que talvez transborde os limites da capacidade reflexiva, racional, lógica humana. Eu costumo lembrar de Kant, que ao lado de Descartes está nesse momento de chamada emancipação da consciência do ser humano naquilo que nós vamos ter então como modernidade ou contemporaneidade que segue. Então nós temos um primeiro paradigma lá da antiguidade dito cosmológico, e eu dizia, o ser humano, Deus e o universo em unidade. Nós vamos ter um paradigma teológico medieval, o humano e o divino cindidos. E nós vamos ter um paradigma antropológico. A lógica da realidade, da verdade, está na razão humana. Então esse é o período moderno. Isso é o que vai marcar, como eu estava mencionando, Descartes dizendo, nossa existência está associada à capacidade que nós temos de pensar por nós mesmos. Penso, logo existo. Há quem diga que o pensamento é a causa do sofrimento e rompe essa premissa básica dizendo penso, logo sofro. Mas nas suas meditações, e é nesse livro que as reflexões de René Descartes chegam quando ele alcança essa percepção de que a existência dele no tempo e no espaço está associada à capacidade que ele tem, de refletir por si mesmo, é apresentado justamente sob o tópico e o título Meditações. Então, René Descartes, mergulhado em si mesmo, em reflexões profundas, diz que tem a capacidade por si de duvidar de tudo, duvidar da ideia de Deus. Vejam, o que era a lógica medieval. Ele pergunta a si, quem garante que Deus existe e não é antes algo que me mantém em ilusão acerca daquilo que efetivamente eu sou? Eu posso duvidar de tudo, eu só não posso duvidar de uma coisa, que eu tenho a capacidade de duvidar e de pensar por mim mesmo. E a partir disso tentar entender quem eu sou, o que é o mundo, quiçá o que é Deus. Então esse é um representante ocidental desse momento histórico. Nós temos um outro importante que eu dizia, é Kant. Kant tenta entender como nós pensamos, como se dá a nossa faculdade de produzir raciocínio, reflexão, compreensão, lógica e esclarecimento. Por isso ele escreve o que é o esclarecimento ou o que são as luzes da razão. Kant, num dado momento, olha o firmamento e diz acerca de Deus. Deus, e é quase como Spinoza que lhe precede, Deus no firmamento incognoscível e o ser humano na terra, também uma imensurabilidade a partir da sua capacidade de reflexão acerca do que seja. Spinoza está falando sobre um Deus transcendente, incognoscível e um Deus imanente em cada um de nós. Mas Kant nos diz, nós não temos como entender racionalmente o que é Deus. Nós podemos aceitar ou negar, mas aceitar ou negar não significa compreender. E a compreensão transborda a nossa diminuta capacidade de tocar a verdade enquanto seres humanos. Então, para Kant, existe um limite para a nossa razão, um limite para entendermos Deus. Existe um limite para a nossa razão, um limite para entender o que é a alma humana. Ela existe, o que é? Nós podemos entender, aceitar, negar, duvidar, mas talvez não efetivamente compreender o que é a alma
e talvez um processo evolutivo dado através de cada um de nós, naquilo que seja, dizem os livros ocultistas, um caminho de evolução que leva o ser humano à plenitude da perfeição na realização do divino que traz em potencial dentro de si. E Kant ainda diz, nós não conseguimos compreender racionalmente o que é a liberdade. Então, quando nós falamos teosofia, quando nós tentamos pegar esse vocábulo, que é uma junção de duas palavras gregas, theos e sofia, nós estamos falando de uma sabedoria, sofia, supra-humana, divina. Por meio da qual, não de modo instrumental utilitário, talvez o buscador encontre aquilo que busca dentro de si. E encontrando dentro de si, abra os olhos para além da temporalidade e perceba uma verdade sempre eterna, desta verdade una, universal, em todos os seres. Então nós chegamos num período de modernidade, em que rompemos com o paradigma teológico, o Deus externo, o Deus que condiciona a nossa vivência, a nossa existência, o Deus que nos determina o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, o bom e o mal, o pecaminoso e o virtuoso, o céu e o inferno. E tentamos, juntos, compreender a vida. Isso é um caminho que nos levou a uma dessacralização do mundo, de modo cada vez mais intenso, produzindo um ceticismo exacerbado e um materialismo ilógico. Há quem diga que a ilogicidade fanática da religiosidade medieval é tanto ou maior do que a ilogicidade materialista dos tempos em que vivemos. A possível nova religião é a religião de um capital, de uma realização, do desejo, da competição, da autoafirmação, do egoísmo. E se a gente continua fazendo um percurso de análise histórica, nós podemos pegar alguns expoentes que talvez são seres que precedem aquilo que é o tempo em que ora nos encontramos, como o século XXI, e que essa lógica da nossa capacidade de raciocínio e reflexão está, talvez, não completamente esclarecida, porque nós temos o que nós poderíamos chamar de um certo inconsciente, que talvez determine muito mais as nossas escolhas e aquilo que a gente faz do que nós conseguimos imaginar. Nós somos muito mais aprisionados e reféns daquilo que nós temos como, o que tentamos entender como um consciente, que é a pulsão das nossas paixões, do que nós conseguimos tocar ou compreender. E a lógica capitalista, consumerista, materialista, nos domina para além daquilo que nós conseguimos perceber, ditando e determinando aquilo que talvez nós imaginamos que somos ou que nós devemos ser. E se a gente avança um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais, dia desses eu recebi, num dos grupos de WhatsApp, um vídeo com palavras sucintas, talvez de um sábio para a nossa época, que nos diz que nós vivemos um tempo em que, através das redes sociais, das mídias, que fazem do mundo uma aldeia global, a perder as nossas humanidades e nos robotizarmos cada vez mais. Ao tempo em que, de outro lado, paradoxalmente, a nossa tecnologia investe numa inteligência artificial humanizando as máquinas. Então nós estamos num tempo de humanização das máquinas e de robotização dos humanos. E quem nós somos no meio disso tudo? E talvez prenunciando e antecipando uma sociedade teosófica que busca trazer e servir ao mundo uma compreensão e uma realização cada vez mais profunda do que possa ser a sabedoria divina, uma sabedoria temporal,
uma sabedoria universal. Um dos seres que autorizou a fundação desta sociedade, que surge no mundo como um experimento, um presente à humanidade, entre aspas, um presente divino, um presente dos deuses. Para a humanidade capenga, órfã, sofredora, ignorante, um presente para tentar melhor compreender aquilo que é e realizar naquilo que é chamada para fazer durante sua experiência de existência no encontro com a vida. Então existe uma autorização, de seres de possível estágio evolutivo subsequente ao que a humanidade ora se encontra, para que o projeto tivesse início e começasse, mas com algumas indagações no sentido: onde haverá um espaço, uma terra, para que a pomba da verdade possa pousar os seus santos pés, trazendo a verdade ao mundo em meio a uma humanidade dividida entre fanáticos e céticos, onde haverá um espaço para a verdade florescer. Então há um desafio para todos nós. A apresentação desta noite é uma homenagem a Murilo Nunes de Azevedo, que nesse livro que a editora Teosófica nos disponibiliza, e é recomendado àqueles que buscam talvez compreender e realizar o que possa ser a vida e a verdade, a partir do qual ele tenta nos falar de um alvorecer da vida espiritual apresentado em diversas tradições e na vida de santos e místicos que formaram essa humanidade que talvez, para além do espaço e do tempo, vivem em meio a nós, ainda que não alcancemos a percepção das suas presenças. Até porque a vida expressada por esses santos e sábios não é necessariamente aquilo que nós alcançamos percebendo nos veículos que se transformaram em recipientes para a recepção e expressão da verdade, da bondade, da sabedoria, da vida e do amor. Krishnamurti às vezes diz que nós estamos mais preocupados com o frasco que contém do que com o perfume que ali é contido. Então talvez nós tentamos entender o amor porque não conseguimos realizá-lo através de ações e expressões que tocam nossos corações e se expressam como amorosas. As expressões amorosas que tocam nosso coração são apenas um convite para a realização do amor. E às vezes nós tomamos a expressão como sendo a verdade última, porque talvez nós não conseguimos realizar a sabedoria, buscamos a sabedoria e a apontamos através de palavras sábias que tocam o nosso coração e iluminam nossa mente. Mas as palavras que ouvimos com os ouvidos do tempo são apenas convite para um mergulho na vida interna, que só pode ser vivida quando, aceitando o convite, fazemos essa viagem interior. E aí então Murilo Nunes de Azevedo compartilha talvez os seus momentos de insight, de inspiração, de realização, apontando na percepção espaço-temporal aquilo que em muitas tradições, o hinduísmo, o budismo, o sufismo, no Islã, o mundo greco-romano, o judaísmo, o cristianismo, a poética e a tradição teosófica nos trazem como pontos de contato com algo que está além da gente, além de nós mesmos. E como isso vem expressado em palavras que não são a sabedoria em essência, mas ao mesmo tempo, quando nós, de algum modo,
vamos além daquilo que nós projetamos mentalmente quando ouvimos as palavras, podem talvez ser a verdade última em si. Disse que Deus não é um nome ou a palavra Deus. A verdade não tem rótulos. A rotulação da verdade, a nomenclatura daquilo que possa ser, pode ou não nos ajudar na realização da verdade. Talvez se realize a verdade ouvindo, mas a efetiva realização da verdade se dá quando, a partir dessa escuta atenta, procuramos encontrar dentro de cada um de nós a fonte de todo som. Diz que todo som emana do silêncio. Que o silêncio perdura mesmo enquanto falamos. E que a cessação da palavra é o retorno para aquele estado original e puro de onde tudo emanou. Então nós de algum modo falamos, e isso é o que ele vai apresentar no livro, dos místicos. E o que são os místicos? Ou quem são os místicos? No cristianismo, se fala de Dionísio, pseudo-aeropagita, e que teria usado essa palavra, místico ou misticismo, num primeiro momento. Então nós estamos falando daquele instante de uma verdade medieval, teológica, e de repente surgem alguns seres que nos falam que a verdade divina está dentro de cada um de nós. E que talvez nós possamos realizar essa verdade divina quando com ela nos conectamos. Então esses são os grandes místicos. Dentro da cristandade nós vamos ver Jacob Boehme, por exemplo, São João da Cruz, e alguns que talvez percebem Deus em si e em todos os seres. Dizem que existem graus de consecução da realização divina pelo místico. E isso talvez seja aquilo que Patanjali nos menciona quando ele diz: existem graus de consecução daquilo que é a tônica da realização do yoga, que é samadhi. Então, o objetivo do yoga não é samadhi, mas a realização do yoga, que é a libertação, se dá através do samadhi. E Patanjali nos diz que existem graus cada vez mais profundos de realização do yoga através do samadhi. Os místicos medievais cristãos diziam que essa mística, esse misticismo, pode começar a se dar quando a gente lê a Escritura Sagrada ou a Bíblia, o cânone, então o Antigo e o Novo Testamento, mas não com a visão do tempo, não com um ensinamento externo, e sim com uma atenção atenta, me desculpem o pleonasmo, uma presença ativa e atenciosa naquilo que emana de cada momento, com leitura ou com escuta. Então nós de algum modo falamos que existe um ensinamento exotérico, todos nós já devemos ter ouvido isso, ou externo, e um ensinamento esotérico, interno. O grande instrutor, nesse momento da cristandade, é o Mestre Jesus. E ele nos diz que ensina as multidões por parábolas externas, para que ouvindo não entendam. Mas a vós, meus discípulos, eu vos ensino diretamente. E vejam que a etimologia para os discípulos do Cristo, lembram? Os apóstolos. Talvez suscite a perspectiva no latim ou no italiano de estar a postos ou estar pronto.
Então, tutti a posti, tudo pronto, estão prontos, prepararam-se. A vós, meus discípulos, vos é dado ensinar de modo direto ou esotérico, e não por parábolas. Então, a primeira ideia de uma realização mística da verdade é a recepção do ensinamento esotérico a partir das Escrituras, que nos conectam com a verdade. De algum modo, na cristandade se diz que os mistérios aos quais podemos ser iniciados, se nos prepararmos para tanto, nos farão perceber que nos sacramentos e na Eucaristia a presença do Cristo não é uma promessa, mas uma realidade de um possível nascimento espiritual dentro de cada um de nós quando temos contato com o sagrado. O sagrado não é uma ideia. Talvez ele possa continuar como uma promessa, até que simbolicamente, mais do que simbolicamente aos místicos, nos coloquemos para poder receber o corpo e o sangue do Cristo, tornando-nos agentes da expressão e da vida una, em meio a um universo de competição, de caoticidade, de egoísmo, de iniquidade. E disse que tem um terceiro nível ainda mais profundo de realização mística da verdade, que talvez seja a efetiva contemplação e realização de Deus. Isso talvez seja expressado por Paulo Saulo, que na volta do caminho de Damasco, num dado momento, tem uma realização profundíssima em que diz: não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Não é no momento da Eucaristia. É em decorrência profunda disso, que é muito mais do que um símbolo, uma transformação profunda em cada célula, em cada átomo. Não é na aparência, não é na palavra e provavelmente não é no pensamento. Disse que tem uma etapa, e isso está no budismo. O Dhammapada, de algum modo, vai nos dizer que nós nos tornamos aquilo no que pensamos. Então isso é uma etapa que no Vedanta, de algum modo, nós vamos falar com essas palavras orientais como sendo Shatsampati, que é uma purificação de todos os nossos veículos. Disse que o caminho da vida espiritual se dá a partir da realização de algumas mais do que habilidades, alguns mais do que desafios, que começa com a ideia de um discernimento ou de viveka, que segue com o desapego ou vairagya, e que chega num grau de exigibilidade de transmutação dos pensamentos, das emoções, que naturalmente fazem com que as palavras e as ações sejam expressão fiel e pura da pureza que emana dos pensamentos e das emoções. Então essa é a alquimia que faz com que a alma humana, tomada pelo chumbo do egoísmo, realmente se transforme em translúcida no ouro puro do Espírito, na expressão da nossa existência. Mas diz que tem uma outra chamada, o desafio, para aquele que busca a vida espiritual. Em sânscrito, no Vedanta, essa palavra é mumukshutva. Eu não sei se aqui tem o doce de leite, o mumu. Às vezes diz que tem um certo doce. É a ambrosia da vida espiritual, que disse
era alimento dos deuses no Olimpo. Os mineiros talvez gostem de um doce de leite, enfim. E isso, Krishnamurti, aos pés do mestre, diz que se nós fôssemos traduzir para uma língua ocidental, é o amor. E Krishnamurti, aos pés do mestre, ao falar de Mumukshutva, ou o amor, ele nos diz: ainda que tu tenhas te empenhado em realizar todas as qualificações que levam à emancipação da consciência humana, se te faltar o amor é como se não tivesse feito nada. De outro lado, se não conseguiu realizar qualquer das qualificações, se tens contigo o amor, ele suplanta qualquer outra coisa. Então, no caminho da realização, talvez a gente comece a tentar entender as Escrituras. Não externamente, mas internamente. Talvez a gente comece a fazer a transmutação espiritual. E talvez nós tenhamos muitas motivações que nos levam a tentar fazer uma transmutação espiritual. Mas há quem diga que, na verdade, existe apenas um caminho. Radha Burnier vai nos dizer que não tem outro caminho a seguir. Isso não é para ser decorado. Até porque o caminho não é externo. Isso é para ser compreendido. E essa compreensão, que talvez seja o nível mais profundo da realização espiritual expressada na vida dos místicos, através daquilo que na cristandade se diz é a contemplação de Deus, é justamente esta fusão com uma fonte de toda a vida que permeia todo o universo, que está além daquilo que é a nossa expressão na palavra, a condução dos nossos sentidos e a expectativa dos nossos sonhos. Mas que, porque nós não temos palavra, nós tentamos compreender como sendo o amor. É o amor. Então se diz que essa experiência mística profunda de amor, do ser no tempo, com aquilo que nós não sabemos o que é e que não se coloca nome, produz um casamento espiritual e um estado de êxtase. Na chave para a teosofia, Blavatsky, num dado momento, menciona o infinito não cabe no finito. Não tem como. Não tem como o finito receber um infinito. Mas aquele que busca, num estado profundo, a realização dos mistérios, abrindo-se de um modo impessoal, dizem, e isso é o compartilhar do Murilo Nunes de Azevedo, em muitas tradições, não é algo da cristandade, está na cristandade. Não é algo do islamismo, está no islamismo. Não é algo do budismo ou do hinduísmo, está no hinduísmo e no budismo. Está no verso dos poetas que tocaram alguma coisa e não são mais eles, senão eles são apenas a boca e a pena da escrita daquele que traz uma verdade que toca todos os mundos e percorre todos os planos. Então, de algum modo, disse que esse estado de êxtase é um transbordar e um embevecimento. Aquele que se abre com uma impessoalidade para aquilo que é a verdade é tomado e arrebatado por um espírito transcendente, infinito, impessoal e completamente tomado de uma energia que a gente não sabe dizer o que é, mas que é
talvez naquilo que nós possamos tentar compreender, o amor. Eu estava num dado momento com um amigo em Curitiba, alguns anos atrás, e ele compartilhava comigo um momento sublime. O que é o sublime? O que é o sublime? Não a palavra, mas esse momento de sublimidade. Eu lembrei dos filósofos, gosto deles. Eu lembrei de novo de Kant. Kant escreve sobre as artes, sobre o amor e sobre o sublime. E para Kant, o sublime nas artes estaria naquilo que ele teria como a arte mais profunda. Para ele, a arquitetura. Porque de algum modo ele diz que trabalha com o vazio. E de algum modo ele diz assim, uma coisa... Veja, trabalha com o vazio. Kant diz... Uma coisa é contemplares a força da natureza na expressão do artista que a pinta. Outra coisa, e aí você pode pensar na tormenta de um mar revoltoso. Outra coisa é tu estar no barco durante a tormenta. O que mexe contigo se te colocas sentindo o vento, a água, a temperatura, o balanço da embarcação e a energia da natureza. E aí ele tenta se aprofundar nisso, desse contato profundo com a realidade, e menciona o vazio e a arquitetura. Mas eu estava com um amigo que lembrava de um momento sublime, e ele diz, Otávio, eu toquei o sublime quando eu estava vendo uma apresentação com cântico gregoriano e música barroca. Ele é músico, musicista. E num dado momento estava no meio de um ato litúrgico, e então entra o canto gregoriano, e ele disse que ele foi arrebatado pelas lágrimas. Isso está muito relatado nas experiências dos místicos, que são tomados pelas águas que vêm não sei de onde. Nós somos água, não somos? Quanto do nosso corpo é formado de água? Nós somos barro, nós somos água. Disse que nós somos águas universais encapsuladas pela nossa mente, que toma um pouco desse oceano da vida e se reconhece pelas garrafas que encapsularam, né? Essa é uma visão metafórica interessante. Nós somos esses peixinhos no mar da existência nos perguntando se a água existe, sem conseguir perceber que a água está dentro e além de nós, inundando com esse oceano de amor tudo aquilo que nós temos como vida e existência. Então nós somos esses seres humanos, esses entes no tempo, nos perguntando se Deus existe e o que é o Deus. Existe, não existe, sem conseguir perceber que Ele está dentro e além de todos nós. E essas águas dizem que tem um pH diferente quando nós somos agredidos e choramos porque nos sentimos raivosos, porque nos sentimos desprezados, porque nos sentimos abandonados. Mas existe um pH diferente nas mesmas águas dos olhos que se sutilizam e que tocam coisas que nós não sabemos o que são. E que não há nada a fazer ou falar senão, tomados por essa energia, vê-la expressando-se em torrentes de lágrimas. Na voz do silêncio são lágrimas da caridade universal, de um amor compassivo, da unidade da vida, que percebe em toda a existência a mesma presença de Deus. Então esse amigo um dia lembra na memória aquilo que viveu num dado momento da sua experiência de existência. E olha, e conversa comigo sobre a vida e diz assim, Otávio, como é que eu faço para viver isso de novo? Quando é que isso acontece? Será que tem encontro marcado? Será que tem hora certa?
Isso é tão interessante e curioso, porque nós estamos falando daquele último qualificativo, mumukshutva, o amor. E na mitologia grega, existe o encontro do amor, ou eros, com a alma humana, psique. Vocês lembram? Toda noite Eros visitava a Psique e dava-se aquele encontro de inspiração e de unidade, espírito e alma, eternidade e temporalidade, uno e múltiplo, vida e forma, espírito e matéria, um. Só que tinha uma advertência: tu não podes olhar para mim, porque se olhares para mim, eu me vou. E Psique, instigada por suas irmãs, resolveu olhar a face do amado. E num dado momento em que foi visitada por Eros, volta-se para ele. E naquele momento ele vai embora. Não. Impessoalidade talvez seja um ensinamento que marca na mitologia a ideia de um encontro do uno e do múltiplo. Quem são os místicos que talvez realizam o divino, o uno, a verdade e a vida em muitas tradições e talvez através das artes, abrindo-se para uma expressão infinita, mas sem querer ser o canal de abertura. Quando nós queremos ser o canal de abertura, nós talvez estejamos fechando as portas para uma fluência de uma energia impessoal, imensurável, que disse é aquilo que nós somos, que sempre fomos e que talvez realizaremos num momento subsequente. Quando nós falamos de realizar num momento subsequente, é porque, de novo lembrando o tema do nosso encontro, uma coisa é o alvorecer da vida espiritual, que talvez seja o começo de uma jornada. E uma coisa é a realização da vida espiritual, que é a conclusão dessa jornada. Então, muitos sábios místicos ensinam e nos ensinam hoje, porque eles são imortais naquilo que ensinaram e deixaram ao mundo, mostram uma mesma tônica da verdade, com vestes e aspectos culturais distintos, mas apontando para o mesmo ensinamento. Tu és aquilo, aquilo em ti, esperança de glória. Maravilha das maravilhas, todos vós sois Budas. Esse é o mesmo ensinamento apresentado em contextos específicos para mentes que alcançam um ensinamento numa determinada tônica e nos indicando: realiza, descobre e vive. Talvez começam nos dizendo o seguinte: nós somos os mortos que se acham vivos, porque ainda não conseguimos entender o que é a vida. A mesma coisa, isso está no Vedanta. Acorda, desperta, vive. Isso está na poética de Fernão Capelo Gaivota, quando ele, de algum modo, cansado de comer o lixo que o mar trazia, tem um encontro sublime, místico com a verdade
e percebe que podia voar em instâncias mais elevadas, mais sutis e mais sublimes. E que daí ele volta e diz, olha, tem uma vida lá fora. A vida não é isso que nós estamos imaginando que ela seja. Vem! E ele vai ser afastado, porque isso desestabiliza a sociedade. Na mesma maneira como Platão, no Mito da Caverna, diz, nós somos aqueles que vivem tomando as sombras como verdade, porque estamos esquecidos da nossa natureza divina e do que seja a vida. Quando um alcança a possibilidade de se desagrilhoar dos desejos, das paixões, do egoísmo, da ilusão do que seja a vida, e vai ter um encontro místico, sublime com a verdade, ele volta por amor para tentar mostrar aos outros, venham! E ele também é rechaçado, porque isso é uma coisa que vai sendo realizada por cada um de nós. Não é dogmatizando, não é impondo, não é trazendo de fora. A doutora Radha Burnier é essa que eu tinha mencionado, presidente da Sociedade Teosófica, que escreve Não Há Outro Caminho a Seguir, faz uma série de reflexões sobre luz no caminho, que é um texto conhecido dos estudantes de teosofia, que começa a nos trazer regras para o caminho espiritual, e que começa com essas frases, essas regras foram escritas para todos os discípulos, segue-as. A doutora Radha, refletindo sobre isso, começa a sua partilha perceptiva nos dizendo, não é seguir fora. Esse caminho tem que ser encontrado dentro do nosso coração. Quando nós encontrarmos, abandona tudo que é o chamado externo, isso não é voto de pobreza. E vive aquilo que merece ser vivido e que é digno da vida, que talvez seja um prenúncio do esplendor daquilo que nós chamamos vida espiritual. Leadbeater, nos seus textos, diz: qualquer um de nós que em algum dado momento da nossa existência tenha percebido algo do plano divino, passa por um processo de transformação e não vive mais como vivia antes. Não tem como viver como vivíamos antes se percebemos algo da unidade da vida. Existe o que nós chamamos de uma certa transformação de propósito existencial. E Radha insiste nos dizendo, não há outro caminho. Os textos sagrados nos dizem que a vida espiritual é realizada pela dor ou pelo amor. Talvez nossas motivações a tentar encontrar a verdade com relances fora do tempo se deem eventualmente porque temos medo de sofrer, de sermos abandonados, porque temos sonhos de realizar a vida eterna. Mas o verdadeiro caminho só começa a ser caminhado quando nós nos transformamos no próprio caminho que é o amor. O amor é o caminho. O amor é o alento. E o amor é a realização e culminância de tudo aquilo que cabe a cada um de nós. Não em conceito, mas em expressão vívida e livre daquilo que cabe a cada um de nós colocar no mundo. Talvez não por acaso o próprio livro Luz no Caminho, num dado momento, diz: não está certo, muito recebeste como preparação. Agora está na hora de retribuir e lançar no mundo, como expressão amorosa, sábia e livre daquele que tocou a verdade. Então, quando nós começamos a tentar perceber o que é a vida espiritual, e para mim isso é muito curioso, porque a gente olha uma vida material e uma vida espiritual. Tem duas. Talvez tenha uma vida. A gente, quando começa a perceber isso, nossos apetites, nossas inclinações, nossas tendências,
o nosso trabalho talvez de burilamento, a gente começa a perceber que existe um trabalho interno. E o começo da vida espiritual nos leva a fazer esse trabalho interno de autoconhecimento das nossas tendências, do nosso inconsciente, das nossas pulsões, da nossa alquimização. Jung dizia que esse é o trabalho do aprendiz. Olhem que curioso. Jung diz que o trabalho do aprendiz é iluminar a sombra. Esse é o começo da jornada. É Arjuna entrando no campo do Kurukshetra e conhecendo o seu inconsciente, que são os inimigos que ele não queria lutar, para sair desse estado de torpor e da zona de segurança e adentrar efetivamente na liberdade da expressão efetiva daquilo que é e que deve se expressar através dele, ou de cada um de nós. Então isso é o começo, a iluminação dos nossos porões. Aí a gente começa a vida interna. Agora, a partir dessa nossa vida interna, curiosamente, a gente começa a descobrir que existe a nossa vida de existência. E nesse momento da vida de existência, em que não é existência sem vida, olhem que coisa, será que tem vida em toda a existência? Quando é que a gente começa a viver existindo no tempo e no espaço? E abrindo veredas para a eternidade, independente da morte e da passagem do tempo? Aí nós começamos verdadeiramente a crescer como crianças que talvez nasceram espiritualmente e expressam na existência a beleza da vida, fazendo o seu melhor. Aqui e agora. Aonde a vida nos chama, com as pessoas que conosco convivem, abrindo sorrisos e as bênçãos da gentileza e da generosidade ilimitada com todos os seres nas oportunidades que nos honram com a oportunidade de viver. Dizem que isso abre algo para aquele que vive, que talvez não se fale, mas que se vamos falar, se diz é amor. Mas não precisa falar. Porque aquilo que se fala, na verdade, limita aquilo que está sendo levado por cada um de nós quando nos abrimos verdadeiramente para esta vida de uma existência preenchida por Deus e pela sacralidade. Somos nós, aqui e agora, que estamos tendo a honra e a possibilidade de fazer isso com os amigos e irmãos que nos honram, com a possibilidade de convivência e de um mergulho na realização da verdade. E aí disse que vem uma terceira etapa, que é a vida oculta. A gente chama de vida oculta porque é uma vida invisível. A gente tem um lado visível da vida. Então nós temos um lado visível daquilo que somos, mas há algo invisível, ilimitado e imensurável que nos une com todos os seres e que é a fonte daquilo que se é. Talvez aqueles que sabem e podem, que nos inspiram e iluminam e que nos acendem, ajudam a de algum modo ascender na realização da verdade, são esses que realmente estão na esfera desta vida oculta, mas nos chamando por uma realização plena da vida espiritual. Nesse momento da realização plena da vida espiritual, mais do que uma literatura. Não há dois mundos, nem outro ser, mas uma singularidade naquilo que talvez, indo um pouco mais à frente, ao que refletiu e tenta compartilhar Jung, ele chamaria de individuação. Então, esse é o trabalho do Mestre. Tornai-vos aquilo que já sois. Divino, expressando no tempo e no espaço, de modo livre, completamente tomado de amor. A verdade que liberta a todos os seres e que convida
a cada um de nós como seres em busca de realização a darmos o próximo passo, como se fosse o último. Porque daí, de novo, lembrando Krishnamurti, ele diz, o primeiro é o último. Faz o teu melhor. E quando faz o melhor agora, sem esperar o que virá, não é tu quem andas, mas é o único ser vivente que neste momento de glória e êxtase vive de modo aberto e consciente através de cada um de nós. Que possamos, inspirados pelo nosso querido presidente Murilo Nunes de Azevedo, contemplar a vida dos santos, a vida dos sábios, a vida dos místicos e nos sentirmos inspirados numa impessoalidade a compreender e realizar a verdade. Possa essa verdade nos alimentar, iluminar e libertar. Possa essa liberdade simbolizar a oportunidade de um serviço amoroso e altruísta que nos realmente conecte com a vida que não tem fim e nem teve início. Muito obrigado. Paz a todos os seres.